Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor David aqui, mais uma vez para a nossa aula maravilhosa, surpreendente, hiper, mega legal, aula de geografia. Vamos lá! Hoje, pessoal, a gente já vai para a última etapa da questão de população e economia da Europa. Hoje a gente vai estar falando, né, ainda continuando sobre a questão da população, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre migrações, fluxos migratórios, como é que funciona essa dinâmica no continente europeu, né, e quais rumos a população europeia vai tomar, né, aí nos próximos anos, nos próximos séculos, enfim, a gente vai falar um pouquinho disso na aula de hoje. Beleza, pessoal? Então, vamos lá para a nossa aula. Bom, pessoal, durante vários séculos, os europeus saíram do seu lugar de origem, né? E esses fluxos migratórios foram motivados por algumas questões que a gente já conhece, inclusive. Vamos ressaltar que lá no século 13, 14, 15, principalmente no século 16, os europeus eles começaram a migrar em massa em busca de quê? De novas terras, novos territórios ao redor do mundo. Uma dessas grandes navegações, né, que eles saíam de navios, de barcos, nas caravelas, foi o nosso continente, onde eu e você, meu pequeno gafanhoto, mora hoje, tá? Então, essas foram as primeiras migrações dos europeus, né, para o nosso território. Então veja, pessoal, desde o século XVI até os dias de hoje acontecem essas migrações, claro, hoje em menor quantidade, mas bota aí na tua cabeça o quanto de europeus migraram para o que hoje é o continente americano. Vamos lembrar aí de portugueses, de espanhóis, de ingleses, franceses, holandeses e tudo noeses, né? Então muita gente migrando para o que hoje é a América. Mas não só isso, lembra que antes disso já tinha a rota para a África. Então antes desses caras migrarem para a América, eles já migravam para a África, mas também migravam para a Ásia. Os caras iam lá para a Índia, pessoal, para fazer essa rota comercial, para vender, para comprar, né? Capitalismo. Então veja só, né? Há milhares, né, de europeus que migram aí durante séculos, tá? Então não é um tema atual, né? Não é um fenômeno que acontece nos dias de hoje, certo? Então, como a gente tá vendo nesse mapa aqui, a gente tem as principais roads, né? As principais rotas aí que os caras faziam, né? Veja os direcionamentos das setas, né? Deixa eu sair daqui para vocês verem, tá? Então vê aqui, pessoal, as direções das setas, né? Ela tá mostrando exatamente o caminho que esse povo fazia, tá? Esses aqui foram os primeiros, né, fluxos migratórios europeus. E aí você vê, né, que a gente tinha tanto rota, né, para África, né, para Ásia, certo? E claro, para a nossa grande América, né? Veja que essas setas eu já coloquei na direção, né, que esses navegadores faziam, tá certo? Junto com eles, obviamente, negros africanos que vinham, né, como escravos para cá, para o continente americano, ok? Bom, esse mapa ele mostra, né, mais detalhadamente os fluxos migratórios europeus, tá? A partir do século XX, tá bom? Então veja só, ou melhor, do século XVI até o século XX, né? Desculpa aí.
Bom, pessoal, então veja só, né? Essas eram as direções que os europeus faziam, né? Então a gente tem, né, a Austrália, né? A gente tem toda a Oceania, na verdade, né, fazendo aí parte, né, de colonização dos europeus. O sul da África, né? A questão do apartheid aqui é muito importante a gente, né, lembrar desse fenômeno, né, que foi causado exatamente pela comunidade branca aqui na África do Sul. Enfim, isso é outra história, tá? O Brasil, Zil, né, também foi alvo dos europeus. Os nossos vizinhos, né, que falam aí a língua espanhola, como o Chile, né, como o Paraguai, Bolívia, Venezuela, certo? Aqui a gente tem o México, né, Honduras, Nicarágua, e aqui, né, também foi alvo de europeus, né? Principalmente os ingleses que vieram muito para cá. Então, algumas rotas aí, né, aconteciam e havia esses fluxos migratórios, ok? Bom, pessoal, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma inversão dos fluxos migratórios. Se, né, até o século XX, né, vinha muito europeu, depois da Segunda Guerra Mundial, 1945, o fluxo ele muda, tá? Então muita gente começa a ir para a Europa, tá? A Europa ela começa um processo de reconstrução, devastada, né, pela guerra do jeito que ela estava. Então ela começa a construir novamente. Tava tudo abaixo, pessoal, na Europa, um caos total por causa da Segunda Guerra Mundial, né? Uma das maiores guerras aí, ou se brincar, a maior guerra do mundo, né? E aí a gente tem uma reestruturação, né, das cidades europeias, né? Uma política de construção, realmente de reconstrução, melhor dizendo, das cidades. E junto com isso, né, nós temos a questão de outros países mirando, né, a Europa, porque lá nós temos aí um crescimento econômico, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, olha comigo esse mapa aqui que ele vai mostrar pra gente, né, os fluxos migratórios. Vejam, né, as migrações saindo de outros países para ele, né, para o continente europeu. Então a gente tem, né, desde a América do Sul, a Oceania. Veja que essas setas apontam para cá, né, para a Europa, principalmente do leste europeu para o oeste europeu, né, nessa direção aqui, tá certo? Então nós temos essa inversão após a Segunda Guerra Mundial da migração. Dados da ONU mostram que cerca de 76 milhões de imigrantes vivem na Europa atualmente, principalmente em decorrência da crise socioeconômica em países como o da Norte da África e da América Latina. Bom, pessoal, muita gente procura a Europa porque lá é onde nós temos uma grande economia, uma economia mundial, né? Países que se destacam, inclusive a gente já viu esses países nas aulas passadas. Eu vou destacar os 4 que são os principais países da Europa, que é o Reino Unido, né? A França, a Itália e a Alemanha. São os 4, né? Os 4 mosqueteiros, vamos dizer assim. Não, mosqueteiro, não tem nada a ver, tá? Nada a ver. Esquece. Deleta. Exclui. Mas enfim, 4 grandes potências. 4 grandes países. Não grande em território, mas grande em economia. É o que interessa, né? Não adianta você ser do tamanho do Brasil e não ir pra frente. Poxa. Mas enfim. Então, 4 grandes potências, né? E aí esses países eles são mirados, porque quem mora em países subdesenvolvidos, como eu e você moramos no Brasil,
país subdesenvolvido, emergente. A gente quer um negócio melhor, a gente quer crescer na vida, né? A gente quer cash money. E aí, pessoal, quem tem a oportunidade de estudar ou de trabalhar, pega o beco, vai embora pra lá. Sim, é ou não é, né? Então, muitas pessoas desses países, né? De países latino-americanos, não é só Brasil, tá? Aí a gente coloca Chile, né? Uruguai, Venezuela, enfim, esses países latino-americanos e também países do norte da África, que faz inclusive fronteira com o sul da Europa, né? Inclusive é muito mais fácil ali para quem mora no sul da África subir para a Europa do que, né, quem está aqui na América Latina atravessar o Oceano Atlântico para chegar lá, tá? Então essas grandes economias atraem as pessoas, imagina uma São Paulo anos-luz, né, de desenvolvimento, são esses países, né? Então seria uma São Paulo desejada para não só para trabalhar, mas para estudar também, né? As universidades europeias, elas são de grande renome, né? São bastante procuradas, tá certo? Outra questão também de ser procurado esses países, não só esses quatro, mas aí eu posso, né, colocar outros como Espanha e até Portugal, é a questão, né, dos refugiados, das pessoas que estão fugindo de conflitos e de guerras em seus países e procuram a Europa, né, por diversos fatores, né? Porque lá tem emprego, a gente já falou disso, né? Porque lá eles vão estar fora da zona de guerra, é um lugar próximo do Oriente Médio, um lugar que tem muito conflito, certo? Então a gente tem muitos turcos migrando para a Europa, muitos sírios, tá? Também migrando para a Europa, enfim. Todas essas questões a gente pode, né, levar em consideração que ajuda nesse fluxo migratório em rumo, né, em rumo ao continente europeu. Dá uma olhada nesse gráfico aqui e nesse mapa, pessoal, né? Opa. Dá uma olhada aqui nesse mapa e nesse gráfico. Pronto. Aqui a gente tem, né, os países que mais, né, pedem asilo, né? Ou seja, querem ir para a União Europeia, né? Querem ir para a Europa. Olha o que a gente tem aqui em primeiro lugar, a Síria, né? A Síria, pessoal, a gente vê em números aqui, 100 milhões de pessoas, né? Migraram aí ou estão migrando para o continente europeu. É muita gente, né? 100 milhões de pessoas aí, é quase uma cidade, né? Então, a Síria, né? Um país de grandes conflitos, desde 2011 a gente tem conflito na Síria, uma guerra civil acontece nesse país e aí, né, o pessoal foge desse país, né, para a Europa e com certeza é muito mais tranquilo, né, de se viver. Aí a gente tem outros países, né, veja que ou são países do Oriente Médio ou são países do norte da África, né? O Iraque, né, Oriente Médio também, um lugar de conflitos. Afeganistão também, né, no Oriente Médio e é um lugar de conflitos. Aí a gente tem a Nigéria, né? A gente tem a Nigéria e o Paquistão, tá? Eritreia, Albânia, Bangladesh, Guiné e por último a gente tem o Irã, né? Então, algumas dessas saídas às vezes não é por guerra, mas às vezes essas saídas desse povo do país de origem deles se dá, por exemplo, por perseguição religiosa, né? Então, um cara cristão ele não pode morar num país islâmico, né? E aí ele se sente pressionado a sair porque ele não é aceito pela comunidade islâmica, pelo país, né, que prega o islamismo. Então, essa saída também pode se dar por essa questão, né, religiosa, tá? Esses conflitos religiosos. Nesse mapa, né, eu trouxe aqui para vocês porque ele mostra exatamente o caminho que esse povo faz, né? Ou seja, são as portas de entrada para a Europa, né?
Veja que quem aqui no norte da África, né, ou vem pela Espanha, né, vem pela Espanha, atravessa aqui o Estreito de Gibraltar, quase me sai, né, ou atravessa o mar Mediterrâneo, tá? Esse povo aqui do norte da África. Já o pessoal do Oriente Médio, né, basicamente ou atravessa o mar Mediterrâneo ou vem aqui pela Turquia, né, que faz aqui uma ponte terrestre entre a Europa e o Oriente Médio, né? Então eles entram ou por aqui, né, o pessoal do Oriente Médio, ou pelo mar Mediterrâneo, ou então aproveitam aqui o Estreito de Gibraltar, tá? Que é exatamente esse córrego aqui, né? Esse pequeno espaço que divide a África da Europa, certo? E aqui, uma vez que eles entram, pessoal, aí eles vão se espalhando para países, né, como Alemanha, Reino Unido, Suécia, certo? Esse aqui seria a porta de entrada, tá bom? Claro, a gente tem muitas tragédias, né, durante essas travessias, muitas mortes, enfim. Bom, para você ver, né, e a questão do Brasil, né, o Brasil em relação à Europa. A relação entre Brasil e Europa, né, na questão de imigração é essa aqui, pessoal, né? Assim, grande massa migra para os Estados Unidos, mas veja que depois desses lugares como Estados Unidos, Paraguai e Japão, o grande foco, né, grande migração de brasileiros, olha onde está, na Europa, né? Então países como Holanda, Grã-Bretanha, né, Portugal, Espanha, Itália, Israel, Suíça. Israel, desculpa, né? Israel não tá dentro. Mas, enfim, né? Veja que uma grande gama de brasileiros migram, né? Para essa área, né, que chamamos de Europa, né? Esse continente. Certo? Então, esse é o contexto dos brasileiros na questão migratória. Quais são as causas da imigração? Bom, 3 basicamente, né? A necessidade da mão de obra, tá? A oferta de emprego, ou então o cara vai lá para se especializar profissionalmente em uma universidade. Então, pessoal, veja só, ou a pessoa vai para a Europa porque lá tem, né, uma necessidade de mão de obra. Eu ia até falar e vou falar no final da aula, né, sobre essa questão do crescimento vegetativo europeu baixo. Inclusive a gente falou disso na aula passada, né, que o crescimento vegetativo da Europa é negativo, né? Nós temos uma população idosa, né, dos vovozinhos do tricô, o clube do tricô. E aí a gente, né, cria o que? Uma população idosa, e isso vai acarretar na falta de mão de obra, porque o que é que a gente precisa para suprir a mão de obra de um país ou de um continente? Jovens, né? Pessoas com saúde, saudáveis, né? Uns franguinhos, umas franguinhas. Não pegou bem. Esquece, deleta isso aí também, hein? Não vou deletar, vou deixar isso aí, né? Geralmente eu corto essas partes, mas pra você rir, vamos lá, vamos continuar. Então, essa seria uma necessidade, né, da migração, ou melhor, uma causa que a gente está falando, né? Então, uma primeira causa seria, né, a necessidade da mão de obra, porque não temos tantos jovens para fazer determinados tipos de serviço, principalmente esses serviços pesados como a construção civil, que requer músculos, né, homens fortes, como o professor. Só que não, eu sou sedentário, preciso correr muito e malhar muito, né, para ficar forte. Mas eu não quero trabalhar em construção. Sim, outra causa da imigração é a questão do emprego, a oferta de emprego, né? E aí vai atrair outra gama de jovens, né? Por exemplo, trabalhar em estações espaciais europeias, né? A França tem estação espacial, né? Um lugar para você trabalhar, como engenheiro da BMW. Olha só que coisa interessante, você engenheiro da
BMW, né? Pouca coisa não, hein? E a outra causa seria a você se especializar, o estudo em si, né? Muita gente sai dos seus países para a Europa para estudar, seja para fazer cursos técnicos, né? Como cursos superiores, né? As famosas graduações. Também as pós, né, graduações. Então, sei lá, eu me formo em alguma coisa aqui no Brasil e eu vou lá para Europa fazer um mestrado, doutorado, um PhD, enfim, né? Temos tudo isso em questão, tá? Ou então fazer uma própria graduação, né? Eu posso fazer direito lá, enfim, e aí eu vou só enriquecendo o meu currículo. Então, o que acontece às vezes é que muita gente que migra para estudar na Europa acaba ficando por lá mesmo, né? Porque uma vez que se forma, né, ou que se formam essas pessoas, eles acabam arrumando emprego e ficam por lá mesmo, né? E ele nunca mais quer ver o Brasil. Zil. Vamos lá, pessoal. Bom, uma grande, né? Deixa eu mostrar para vocês esse mapa. A grande massa migratória dentro da Europa se dá da região leste para a oeste, do mesmo jeito que essa setinha está mostrando. Então, né, no continente europeu isso ocorre porque há uma desigualdade muito grande entre o leste e o oeste europeu, tá? Enquanto o oeste é muito desenvolvido, principalmente a área centro-oeste, tá? Que vai pegar aqueles países que eu já falei para vocês, né? Itália, França, Alemanha e Reino Unido, né? Esses quatro camaradas que são os quatro cavaleiros do Apocalipse, só que não, né? Eles, né, ficam ali na região centro-oeste, então são muito visados para as pessoas migrarem para lá. Então, veja nessa seta aí, né, que está em direção para lá ou para cá, eu não sei. Mas enfim, essa é a direção leste para oeste que eu coloquei aí para vocês verem bem destacadamente. Então, as pessoas saem, né, muito dessa região leste para a região oeste, né, nesse sentido. E isso se dá exatamente por causa dessa desigualdade econômica, tá? Essa desigualdade econômica é mostrada, por exemplo, pelo PIB, tá? O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto, tá? E o que é o Produto Interno Bruto? É tudo aquilo que o país ele produz durante um ano ou 6 meses, enfim. Tem país que soma tudo, né, que foi produzido no país. Desculpa. No país, isso mesmo. Tô viajando aqui na maionese. Tudo aquilo que é produzido durante um ano ou 6 meses. E aí eles somam tudo e aí eles têm o Produto Interno Bruto. Ou seja, pessoal, seria mais ou menos as riquezas que foram produzidas. O quanto eles estão produzindo. E a gente, né, com certeza já vai imaginar que quanto maior o PIB de um país for, melhor é a condição econômica desse país. Certo? Então, olha comigo aqui, ó. Nesse mapa, tá? Esses países que estão na cor mais azulada possível são os países que têm o PIB mais alto, né? Então a gente tem, por exemplo, aqueles quatro que eu já falei para vocês, né? Que é o Reino Unido, a Itália, a França e a Alemanha, tá? Mas também a gente tem outros países, como a Espanha aqui e a própria Rússia, né? Onde a metade dela fica dentro da Europa, tá certo? Então, pessoal, veja que esse PIB, né, ele mostra pra gente que a parte desenvolvida da Europa é exatamente essa aqui, ó, da azul escuro. E o que é que acontece? Veja que o leste europeu, esse daqui, ó, o azul ele é bem mais fraco, sim ou não, né? O azul ele é mais fraco. Isso quer dizer que os países, esses países aqui são menos desenvolvidos, tá? Esses países aqui são menos desenvolvidos. Muitos deles, inclusive, são ex-países socialistas, né? Ali durante a guerra, né? Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, tá? Então, Estônia, Lituânia, Ucrânia, né?
Bielorrússia, tá aqui, tá? Turquia, enfim, todos esses países aqui são países considerados com baixo desenvolvimento econômico. Então o que é que eles fazem? Eles fazem esse processo de migração da região leste para a região oeste, ok? Continuando, né? Isso aqui vai falar um pouquinho do que eu já mencionei para vocês, certo? Que é a questão das perseguições, né? O porquê que essas pessoas migram, tá? E algumas dessas perseguições são políticas, né? Conflitos étnicos, né? Ou seja, a questão da cultura ou da questão da cor da pele, né? A questão da guerra, inclusive, né? Guerra, tudo isso motiva a migração para a Europa, certo? Em geral, essas pessoas ingressam como refugiados nos países de destino. E aqui nesse, né, mapa eu mostro novamente o que eu já mostrei, mas veja que esses países aqui, tanto do norte da África como aqui do Oriente Médio, né, eles procuram a Europa como uma parte, né, um refúgio. Por isso que o nome deles são refugiados, certo? Embora aqui essa travessia, né, não se dá de forma pacífica ou confortável, né? Quando é por terra, eles têm que ir a pé. Lembra-se que eles saem do seu país, né, apenas com a roupa do couro, como diz aí, ou apenas com o necessário, né? E quando é a travessia pela terra, eles fazem a travessia pelo mar, né? Infelizmente, pessoal, né, esse povo, né, que foge aí por questões políticas, né, questões de guerra, de etnia, né, é muito triste e o mundo inteiro tem que se voltar, né, para ter uma maior empatia por essas pessoas aqui, né, pois se coloque no lugar dele e veja que a situação é um pouquinho complicada. Você precisar sair do seu país, né? Imagina que no Brasil começa a ter uma opressão muito grande por algum motivo e aí a gente seja obrigado a sair daqui, né? Imagina eu ou você, imagina você e eu, né? Qualquer um ser obrigado a sair da sua casa para outro país, sem levar nada, né? E ainda ir clandestinamente, é o que a gente vai falar daqui a pouco, né? Clandestinamente para outro país e enfim, isso é uma questão muito pesada, sabe, gente? Muito pesada e vale a pena a gente refletir sobre isso, né? A questão dos refugiados, né? E aí acontece o que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Essas pessoas não são bem aceitas na Europa. Bom, esse mapa aqui, né, só pra gente fixar o que a gente já viu. São os pedidos de asilo, tá? Os países que mais, né, são pedidos aí. Veja que a Alemanha, como uma superpotência, é um lugar bastante pedido como asilo, né, pelos refugiados. Mas também temos países como a Hungria, a Áustria, a própria Itália, principalmente esses países aqui que ficam próximos à fronteira, né, são países aí que servem de asilo para os refugiados, né? E se você associar esse mapa com o mapa que a gente já viu, vocês vão ver, né, que ao norte também há pedidos de asilo, né, por eles fazerem essa ponte aqui, né, eles vão subindo em direção ao norte, tá, pedindo asilo, tá. Bom, pessoal, a questão da imigração ilegal, né, muitos desses refugiados, muitas dessas pessoas, né, não só refugiados, mas outras pessoas, migram para a Europa de forma ilegal, né?
Ou seja, entra na Europa sem a devida documentação, né? Enfim, ilegal, o nome já está dizendo, né? Essa situação representa um problema para o governo europeu, porque o governo europeu ele busca combater a imigração ilegal, né? O governo dos países europeus eles querem que todo mundo entre no continente, entre nos países, mas de forma documentada, né? Com passaporte e tudo bonitinho. Só que isso custa dinheiro, né? Isso custa um valor, né? Tem um valor agregado em cima de tudo isso. E como a gente viu, tem pessoas que saem dos seus países que só saem com a roupa do couro. Imagina se ele vai ter lá dinheiro dinheiro para comprar o passaporte ou comprar uma casa lá no país. Não vai nada, ele vai, né, com a cara e com a coragem, certo? Então o governo, né, ele tenta barrar muito isso, mas apesar de todo o esforço, ele ainda não consegue, né, barrar toda a migração ilegal, certo? Várias rotas, né, de migrações ilegais, né, acontecem, né, aqui da Tunísia para a Itália, da Líbia para a Itália, né? Aí a gente tem a questão da Turquia, né, que também há essa migração, certo? E aí quando eles chegam aqui, pessoal, cada vez eles sobem ao norte, né? Então Alemanha, né, França são destinos certos para essas pessoas, né? Afinal são países desenvolvidos, tá bom? Bom, o governo ele tem essa política de combate, tá, pessoal? Bom, eles tentam, né, fazer essa imigração restritiva. Eles têm essa política de imigração restritiva. O que é isso? Você dar um pare, né? Olhar de onde o cara tá vindo, quais as intenções dele, né? Principalmente com as questões terroristas. Isso, né, desde 2001 os países eles são bem mais cautelosos na entrada, com a entrada de imigrantes, né? Para evitar o terrorismo, né? E, enfim, e isso, né, atrelado com uma coisinha que a gente vai ver agora ou daqui a pouco, ocasiona, né, o barramento dessas pessoas, né, entrarem livres. Porém, né, como eu falei para vocês, muitos deles ainda conseguem entrar, certo? Qual a justificativa, pessoal, dos governos europeus para barrar a entrada desse povo? A justificativa é exatamente, né, dizer que eles não têm estrutura para suportar essa grande quantidade de pessoas, tá? Então isso seria uma justificativa. As pessoas vêm lá de fora para tomar o emprego de um europeu, ou aqui já tem gente demais, vai superlotar a cidade. Então são essas justificativas, sabe, que são tomadas, ou ditas, melhor dizendo, né? São ditas pelos governos europeus, tá? Bom, essas pessoas, né, ilegais, depois de entrar na Europa, muitos deles vão trabalhar em locais que não tem nenhuma fiscalização, pessoal. São lugares, né? Imagina, a pessoa sai do seu país, refugiado, o imigrante ilegal, entra lá e ele não tem qualificação. Então ele vai pegar qualquer serviço, né? Como a questão de construção civil, serviço pesado mesmo, né? Faxina e outras coisas. Então essas pessoas não vão lá, por exemplo, trabalhar como engenheiro da NASA, né? A NASA nem fica lá, mas enfim, eles não vão trabalhar como engenheiro, como médico, não. Eles vão, né, já escalados para esses serviços, né, menos vistos, né, menos favorecidos, com baixo preço salarial, e tem que se contentar com isso, porque eles não são aceitos em todos os setores, tá? Então, grande parte desses trabalhadores, além de conseguir péssimos ou nenhum trabalho,
eles ainda, né, vão ficar em locais de extrema pobreza, não como, né, países como o Brasil ou outros, mas enfim, mas vão morar aí em áreas periféricas, né, em áreas pobres da cidade, certo? Então isso é causado exatamente por essa questão da imigração ilegal, certo? Com toda essa novela, pessoal, a gente tem a xenofobia e racismo, tá? Xenofobia e racismo. Então, o que é, né? O que é essas duas questões? Racismo, eu acho que você já sabe o que é, né? Exatamente o preconceito étnico, né? E a xenofobia? A xenofobia seria exatamente você não gostar de pessoas que vêm de outros países para o seu. Isso acontece muito na Europa, tá? As pessoas que vêm de outros países para a Europa, né? Eles barram, ou os que conseguem entrar, eles tratam com certo desprezo, né? É como se fosse um racismo, um preconceito, né? Então a xenofobia não é nada mais, nada menos do que um preconceito contra pessoas que vêm de outros países, tá bom? Então, os europeus eles não admitem, né, as entradas ou a entrada desses estrangeiros por, por aquelas alegações que eu falei, né? Ah, vai tomar o trabalho de um europeu, ou vai superlotar a cidade, enfim, eu não quero esse povo aqui, né? Vai pra lá, certo? São justificativas de algumas pessoas, né, que moram aí na Europa. Então, ao fazer isso, né, de certa forma eles são xenófobos, né, ou racistas, vai depender do tipo de preconceito que ele vai criar, né. Eles usam isso, né, através de um discurso nacionalista. O que seria um discurso nacionalista? É aquele discurso onde eu defendo a minha pátria, colocando que uma pessoa lá da Turquia não pode vir para o meu país, que é Portugal, porque aqui é lar dos portugueses e ninguém pode morar aqui a não ser os portugueses. Isso é um discurso nacionalista, né? É como se fosse no Brasil. A gente não vai aceitar imigrantes de outros países, porque aqui é um berço apenas de brasileiros, e enfim, né? Isso é um discurso nacionalista, né, criado por algumas pessoas, tá? Não só na Europa, isso acontece em vários lugares do mundo, mas como a gente está estudando sobre a Europa, né, saibam que isso acontece também nesse continente, certo? Só que aí tem um parênteses, tá? Eu falei até agora há pouco, né, que ia retomar esse assunto, que é a questão do crescimento vegetativo negativo na Europa, né? A população ela não está crescendo, né? Não tem tantos jovens assim como há alguns anos atrás. Então há muitos idosos, né? Eu acho que eu já falei, na verdade eu falei na aula passada, né, sobre essa questão da boa qualidade de vida, né, dos europeus, e isso ajuda as pessoas a viverem mais. Aí também falei da questão, né, do controle de fecundidade, né, as pessoas utilizando métodos anticonceptivos, né, e preservativos, né, são utilizados exatamente para barrar o crescimento, né, vegetativo, ou melhor dizendo, a natalidade, né, o crescimento da natalidade no continente. Então, tudo isso, né, acarreta no envelhecimento da população. Quando a gente tem um envelhecimento da população, a gente tem um número maior de oferta, né, de trabalho, porque as pessoas vão se aposentando, ficando velhinhas, né? E aí vai se precisar de quê? De pessoas jovens com força e vigor para trabalhar, entendeu? Então é basicamente isso. Só que eu acabei de falar que os europeus não querem que aquelas pessoas jovens, sofridas de outros países, imigrantes, ilegais ou não, refugiados ou não, entrem dentro, entrem na Europa, né? Eles não querem, mas ao mesmo tempo está precisando. Então veja que tudo isso
causa um clima de xenofobia e racismo, entende? Né? Outra questão é que os europeus, eles são extremamente capacitados, né? Tem cursos e estruturação financeira, né? E eles não querem fazer, por exemplo, um trabalho pesado, né? Vê se um europeu, né, nativo ali, um europeu da gema, como diz, né? Ele quer trabalhar na construção civil, no pesado. Ele não quer não. Esse emprego ele vai ser destinado exatamente a essas pessoas, né? Do norte da África, do Oriente Médio, do leste europeu, da América Latina, todas as pessoas que vão migrar para lá, né? Então, veja que não há sentido de não querer essas pessoas lá dentro, né? Como eu falei, é um discurso nacionalista que vem gerar essa questão da xenofobia e do racismo, beleza? Então, é muito triste dizer isso, mas a aula de hoje está acabando, pessoal, né? Eu acho que a gente fechou muito bem, né, essa parte da Europa, né? As 3 aulas, né? Hoje foi a terceira e a gente tentou abordar as coisas mais principais e, claro, sempre tentando fazer num tempo razoável, né? Mas é isso, né? Eu acho que a gente atingiu o objetivo, tá bom? Então, eu vejo vocês na próxima aula. Não sei se vai ser com vídeo ou sem vídeo, enfim, né? Eu tô pensando também em fazer uns podcasts. Vamos ver se vai dar certo, né? Fazer podcast também. E vamos ver se vocês vão gostar, né? do modelo de podcast. É um modelo que estão usando muito e, enfim, eu vou ver se fica legal, né? Se fica legal a gente fazer a aula de... Claro, eu vou ver em vídeos, mas também vou ver se o podcast é legal, tá? Também vou utilizar outras coisas, como às vezes só texto, tá? Então, vocês vão me ver menos, mas eu sempre vou estar aparecendo em vídeos aqui pra vocês, certo? Então é isso. Beijão. A gente se vê na próxima aula ou no próximo podcast, enfim, na próxima atividade, certo? Então valeu, tchau, xixa, abraço pra vocês.